Olá, boa noite. Hoje é dia 18 de abril de 2023. Está no ar mais uma live Sechá. Hoje a live está bem especial. Recebo dois grandes amigos meus nessa noite de terça-feira. Boa noite a todos aí que já estão entrando na live. Rafael Arcuri, sempre como sempre, muito pontual. Salve aí pro pessoal da Coolterps, pessoal que aí faz os melhores terpenos de cannabis. Quem não conhece, entra lá no site deles, da Coolterps, dá uma pesquisada sobre o que é. Boa noite a todos. Deixa eu já colocar meu amigo Rafael aqui na live. Foi, vamos tentar aqui de novo. Agora foi. Boa noite, meu querido doutor Tudo bom, meu caro? Rafael Arcuri. Pois é, ó, queria manifestar meu protesto aqui, né, de maneira clara, que você só chamou o Lorenzo de amigo, né? Então aqui agora é uma relação estritamente profissional daqui para frente. Não, imagina. Foi uma falha de minha parte. São os dois muito meus amigos, gosto muito de ambos. Vamos, cadê ele falar nisso, hein? Pois é, deixa eu ver aqui. Ele já tá. Deixa eu ver aqui. Um beijo para minha querida Raquel Cardoso, diretamente de Salvador, Bahia. Lorenzo entrou. Vamos ver aqui se eu chamo ele aqui. Lorenzo. Convidar. Vamos lá. Vamos incluir aí o nosso amigo. Entrou. Boa noite, meu querido Lorenzo Rolim. Boa noite, tudo bom, João? Rafael, sempre uma honra estar aqui com vocês. Queria dizer que eu me sinto lesado pelo Rafael por estar de terno e gravata uma hora dessa da noite. Uma Eu já estou pessoa aqui, séria, né? estou aqui na minha melhor roupa de academia, acabei de voltar e estou aqui fazendo uma live. Esse é meu nível de preparo para a live. Doutor, já falei com ele, Lorenzo. Doutor Rafael Arcuri. Já vem Não, pelo amor de preparado, Deus. com o Alguém, cenário, vários. alguém tem que ser o tecnocrata da cannabis, né, galera? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Aproveitar que os dois já entraram, já estamos aquecidos. Como de praxe, vou fazer uma apresentação rapidinha dos dois aqui, para quem não conhece vocês ainda. Quem não conhece vai ficar conhecendo agora. E aconselho conhecer profundamente esses dois caras que estão comigo aqui hoje, que eles são grandes mestres aí do cânhamo industrial. Então vamos lá. Primeiramente, meu amigo Lorenzo Rolim é engenheiro agrônomo e consultor de projetos de produção de cânhamo industrial e cannabis medicinal, com passagens pela Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e países da América Latina e do Norte. Atualmente é presidente da Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial, que tem a sigla em inglês da LAIRA. Também é diretor de comunicação e engajamento da Federação de Organizações Internacionais de Cânhamo, que também tem a sigla em inglês da FIRRO. Já meu queridíssimo amigo Rafael Arcuri é advogado, especialista em direito regulatório, mestre e doutorando em direito e políticas públicas e membro da Associação de Assuntos Regulatórios da OAB do Distrito Federal, além de diretor executivo da Associação Nacional do Cânhamo Industrial, ANC. Com essa expertise, né, meus convidados aqui não poderiam ficar de fora da live hoje, onde traçaremos um panorama geral das principais tendências do mercado nacional e internacional dos usos industriais do cânhamo. Quero agradecer aqui, antes de mais nada, a presença dos dois, mas antes de começarmos, vou dar um recadinho rápido aqui para a nossa audiência. Nos dias 4 e 5 de maio, estará acontecendo aqui no Expo Center Norte, em São Paulo, o segundo Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal e a Medical Cannabis Fair. A Medical, que é uma feira gratuita, voltada aí para profissionais do setor da cannabis,
e que reúne grandes marcas nacionais e internacionais que estão ali para expor o seu trabalho e difundir o conhecimento dentro desta área. Além disso, é uma ótima oportunidade essa feira para quem quer fazer networking. Vão estar ali grandes players do setor. Então, pessoal, não percam, a feira é gratuita. Para você fazer sua inscrição, é só entrar no site www.medicalcannabisfair.com.br. Um grande abraço para o meu queridíssimo Caio França, que estará conosco também lá no Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Falando em Congresso Brasileiro, o congresso ele acontece dentro da Medical Cannabis Fair. A Medical é gratuita, você entra no site, faz sua inscrição, você pode participar. Já o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal tem que fazer um investimento para participar. Ele é voltado e direcionado mais para médicos, veterinários, dentistas, profissionais da saúde, investidores e agentes do setor. Então, aí, o Congresso é uma ótima oportunidade também para as pessoas aprenderem ou se atualizar sobre o ecossistema da cannabis medicinal e industrial. Já o Congresso, para você comprar, para adquirir o seu convite para acessar esse Congresso, basta entrar no www.congressocannabis.com.br. Recado dado, vamos lá. Para começar, eu gostaria que os dois me falassem um pouco sobre a sua relação com a cannabis, com a famosa maconha. Bem, por que vocês resolveram entrar neste mercado? Qual foi a motivação de vocês para se aprofundarem nesta área? Por favor, Lourenço Rolinho, os mais velhos primeiro. Achei que nunca chegava a época da minha vida que eu escutava uma frase dessa. Cara, minha relação com a cannabis é porque eu fumava muito, né? Aí acabou caindo. Não, brincadeiras à parte, eu nunca imaginei na minha vida, quando eu estava na faculdade, que cannabis era uma coisa possivelmente legal, que você poderia trabalhar com cannabis de forma legal. E aí eu fui morar na Califórnia, né? Eu fiz um ano de faculdade lá na Universidade da Califórnia, 2014 para 2015. E eu cheguei lá e vi que existia uma indústria de cannabis real, assim, que as pessoas realmente trabalhavam e era tudo legalizado, e aquilo foi um choque de realidade para mim, né? Muito grande. Eu fiquei muito curioso para ver como funcionava. Na época ainda era aquele sistema de é, carteirinha médica, né? Você chegava no médico e pedia, falar, tô com depressão, o cara te dava uma carteirinha e você atravessava a rua, entrava no dispensário e comprava. E a primeira vez que eu entrei no dispensário, eu vi uma senhorinha com andadora, assim, tipo, andando dentro do dispensário. Eu fiquei, meu Deus, que choque de realidade. E eu acabei me envolvendo mais na indústria lá, porque aí eu tinha um colega de aula que tinha uma fazenda que produzia, e comecei a trabalhar com eles no finais de semana, comecei a fazer uns bicos lá, né, tava lá estudante mesmo, e junto, nesse mesmo tempo eu estava trabalhando no laboratório de cultivos protegidos, né, que é cultivo em estufa, cultivo indoor, não sobre cannabis, mas a gente plantava 1 bilhão de espécies de planta dentro de lugares protegidos. E as duas coisas casaram muito bem. E quando eu voltei, eu fiquei muito empolgado com essa indústria, e quando eu voltei para o Brasil, meio que já estava com aquilo na cabeça, assim, eu vou trabalhar com cannabis, eu não tem nenhuma outra coisa que eu queira trabalhar nesse momento. Vou voltar para os Estados Unidos, acabei não voltando e ficando por aqui, né? Acabei trabalhando na Entourage, na época na Bedrock Brasil, e aí a minha carreira, eu falo que desde o meu primeiro emprego eu trabalho com cannabis, eu nunca trabalhei com outra coisa, não sei. E aí foi isso, mas foi muito a minha própria curiosidade, porque eu tinha muita. Lendo sobre cânhamo e sobre cannabis, eu sempre achei que era uma planta útil, uma planta que poderia ser melhor utilizada, que eu achava uma vergonha não ser melhor utilizada. E isso só foi se reforçando com o tempo, e essa minha vontade de mudar alguma coisa aqui no Brasil me fez entrar nessa carreira. Bacana. E o doutor Rafael Arcuri? Eu copiei o Lorenzo só. O Lorenzo criou a live, eu falei, eu vou criar a NC também.
Aí, Ele entrou no site um dia e falou, vai, eu vou fazer um aqui também, vamos ver o que dá. cara, e foi um pouco isso também, mas tem um contexto por trás, que foi lá para. Eu já advogava para direito empresarial e regulatório, aqui em Brasília, eu já tinha um mestrado em direito regulatório, e eu sempre pensei muito, e eu falava isso com as pessoas que estavam próximas a mim na época, que era utilizar a geografia da cidade para fazer, enfim, coisas que outras pessoas que não estão aqui não conseguiriam. E essa questão do agronegócio, eu advogava para o agronegócio bastante, mercados regulados, né, MAPA, Anvisa, a gente já tinha uma experiência com isso. E lá para 2019, mais ou menos, começou a mudar o cenário regulatório no mundo, né? O 2018 foi o Farm Bill. O Uruguai não foi tão relevante para a gente, porque foi muito antes e foi muito diferente, né? Eles legalizaram principalmente pelo mercado recreativo. O Algorta conta muito bem essa história, mas que, enfim, foi um caso criminal que comoveu o país e eles acabaram legalizando lá. Mas em 2018 teve o Farm Bill, aí em 2019 teve a RDC 327, em 2019 teve a legalização do Paraguai por um decreto muito abrangente, né, que permitia muita coisa, e começou a se discutir isso de uma forma muito intensa no Brasil, investimentos. Em 2019 teve também o caso da Terra Viva, que ganhou uma liminar para cultivo, e agora o mesmo escritório conseguiu o incidente de assunção de competência lá no STJ. Então, tinha um cenário ali no final de 2019 que já estava em ebulição. E aí a gente foi, em 2020, ficou discutindo essa questão e tal, e aí a inauguração da NC, na verdade, foi em julho de 2020, se eu não me engano. A Laira é do começo de 2020, né, Lorenzo? Cara, a Laira eu comecei a fazer um pouquinho antes da pandemia e ia lançar tipo em março. E aí estourou a pandemia e a gente ficou esperando e acabou lançando em junho, julho. Foi isso. E aí eu lembro e tal, e foi isso mesmo. Eu entrei em contato com o Lorenzo e tal, e eu acho que assim, a sacada do cânhamo era muito diferente, porque permitia você transitar em locais muito conservadores que o termo cannabis ou maconha, pela conotação do termo, não te permitiriam andar. E lembrando que a gente estava no auge do governo Bolsonaro. E isso era uma estratégia muito relevante para a gente, porque quem fez o processo, o lobby inteiro nos Estados Unidos foram os estados do Sul, com um senador republicano, conservador, e quem deu a canetada do Farm Bill foi o Donald Trump. E a RDC 327 saiu num cenário de muito conservadorismo, né? Um trabalho exaustivo aí da Anvisa, óbvio também da sociedade civil, que lutou muito por isso. Então tinha essa dualidade de coisas. E a gente aqui em Brasília conseguiria atuar de uma forma que a gente viu que outras empresas, não, outras instituições não estavam atuando, né? Então a gente identificou isso como uma coisa legal de se fazer. Bacana. É interessante isso que você falou, porque eu sou um cara que eu pesquiso muito aqui, e por incrível que pareça, esse tema da cannabis, né, do cânhamo também, o governo que mais andou foi no governo Bolsonaro. Estranho isso, né? As RDCs da Anvisa surgiram nesse governo aí. Mas eu quero agora que vocês expliquem para nós, inclusive quero mandar um abraço para o meu amigo Pedro, que está lá em Ouro Preto. Explica para o meu amigo Preto qual que é a diferença do cânhamo para cannabis. E aí, Lourenço? Quer? Você que é um especialista, né, cara? Eu Eu pergunto qual é assim, ô Lourenço, tá certo? É isso aqui mesmo? Cara, a definição 100% arbitrária e subjetiva e que algum dia alguém definiu. Na primeira convenção da ONU, que o Brasil é signatário, na verdade não existia nem limite de THC, né? O que diferencia o cânhamo da cannabis é o limite de THC. Na verdade é que é tão ruim essa situação que a gente não tem nenhum nome, né? Porque cannabis é a espécie, cânhamo é cannabis, mas a gente ficava tendo que diferenciar assim, falando que cânhamo não é cannabis. Mas na primeira definição que existiu no mundo,
não tinha nem nível de THC, era só uma questão de para qual finalidade você cultivava uma planta de cannabis. Então, se você cultivava essa planta com finalidade de produzir fibra ou de produzir grãos para alimentação, isso era considerado cânhamo. Se você produzia com fins, na época, medicinais, né, ou de uso de substância, isso seria considerado cannabis uma planta proibida. E só depois, numa revisão desse primeiro acordo na Convenção de Drogas, se não me engano, foi a primeira em 61, depois em 64 teve outra, uma coisa assim. O Rafael aí já é mais a parte dele. Na segunda, aí que veio a primeira definição do nível de THC. Aí nós realmente tivemos uma definição que setou em 0,3%, que ninguém sabe nem de onde veio esse limite exatamente, mas foi uma definição. E é o limite que se propagou até hoje. Então, hoje em dia, a gente aceita que a definição de cânhamo são plantas de cannabis com níveis de THC inferior a 0,3% em peso seco. Se você pegar uma flor, ela tem que ter menos de 0,3% do peso dela ser THC. Só que esse limite ele é arbitrário, como já falamos. Então, os países que alteram a sua regulamentação, eles têm uma certa liberdade de definir o limite. Então, aqui na América Latina, a gente tem vários exemplos. O Equador é 1%, a Colômbia é 1%, o Paraguai é 0,5%, o Uruguai é 1%, a Argentina agora é 1% de novo, a Suíça é 1%, porque ela não parte da União Europeia. Na União Europeia é 0,3%, era 0,2%, então até isso, até para baixo era aleatório. E nos Estados Unidos, que é o mercado mais referência, obviamente é 0,3. Mas já existem várias iniciativas para alteração desse limite. O principal lobby hoje feito nos Estados Unidos é justamente a Hemp Exemption, que eles estão chamando, que é a isenção do teste de THC. Legal. Se eu estou plantando cânhamo para fibra ou para grão, por que eu vou perder tempo, dinheiro, ter que chamar os técnicos do USDA para ir na minha fazenda, tem que ser numa janela de 5 dias, 30 dias antes da colheita, é uma coisa super complexa e complicada, que várias vezes dá errado. Então, se eu não... Voltamos à primeira definição do cânhamo. Se eu estou plantando com a finalidade de fibra ou de grão, quem se importa do nível de THC que tem nessa planta? Não vai ser usado. E aparentemente vai ser aprovado isso, só não temos ainda uma data, mas normalmente é nas revisões de legislação dos Estados Unidos, né, quando eles fazem tudo de uma vez só. Então acho que na próxima aí já deve vir com essa isenção. E espero que venha, porque é um bom exemplo para o Brasil aí adotar no futuro. Exatamente. E é ótimo isso, porque assim, essa pergunta, para a gente não falar, todo mundo no mercado, todo mundo não, mas tem muita gente no mercado, veteranos no mercado, que falam que cânhamo é cannabis ruderalis e que cannabis ruderalis tem características próprias e que não produz THC. Eu vi isso outro dia também de uma pessoa no mercado. Então, qual que é o problema disso? E o Lourenço fala isso muito bem também, mais tecnicamente. Você teve um cruzamento genético das plantas, na seleção artificial para as qualidades das plantas, ou seja, gerar mais CBD ou gerar mais sementes, etc., que isso é natural, você fazer isso, enfim, desde que os humanos domesticaram plantas, só que isso com a cannabis foi feito também, de acordo com o Lourenço, de forma muito controlada. E aí você começou a perder muito a capacidade de diferenciar as plantas por uma questão, seja estética, né, morfológica, seja genética, né? Você precisar, imagina, você tem que fazer teste genético e tal, porque as plantas não é auto-evidente o que é cada uma. Né? Então, você pode ter uma planta alta, às vezes com um pouco mais de THC, uma planta baixa, quase sem THC, etc. E isso era muito relevante nessa onda proibicionista dessas convenções, que o pessoal precisava falar, não, galera, beleza, mas isso tem lugar no mundo. A França, por exemplo, nunca proibiu o cânhamo. Aí você tinha outros países que também cultivavam isso e falavam, não, gente, vamos separar as coisas que a gente precisa, enfim, em última instância, punir as pessoas por causa disso. Então, qual que é o critério que a gente vai usar? Aí o critério mais seguro era o critério químico. Só que quanto que é a quantidade de THC na planta que foi o critério escolhido. Só que o que o Lourenço está falando que é arbitrário é o quanto de THC que vai ter nessa planta. Então a gente fala que é 0,3 porque esse é o conceito mais comum. Mas como eu falo também, Paraguai aqui do lado está 0,5, Argentina está 1.
Então a gente tem, o Uruguai é um também, né, se eu não me engano. Então, a gente tem essa diferença. E no Brasil, quando a gente vai falar de cânhamo, legalmente a gente não tem esse conceito. E a gente tem a Convenção Única que foi internalizada, mas enfim, a gente tem essas diferenças de vocabulário aí que a gente tem que ficar sempre repetindo para as pessoas e introduzindo isso. Então, o problema muito da regulação da cannabis também é semântico, de informação das pessoas. Perfeito, Rafa. E para vocês terem ideia o quanto isso afeta, eu tenho um amigo meu que ele é um cultivador de cannabis nos Estados Unidos. Ele falou que cada planta, cada pé de cannabis que ele planta lá para uso de fibras e sementes, né, nem para uso do uso adulto da planta, o cultivo dele é destinado para outras áreas, né, de usos. Ele fala que se a fiscalização chegar lá, bater a etiqueta daquela planta lá, pegar o código de barra delas, e uma planta só tiver um teor de THC maior do que o permitido, toda a plantação dele é desperdiçada. Eles pegam, recolhem aquela plantação e acabam com aquilo ali. Então, para você ver o nível de problema que a gente chega, né? Então, isso aí fica um alerta para as autoridades aí, para os governantes brasileiros não caírem nessa mesma tipo de situação, né, pessoal? Isso é bem complicado. Vamos falar um pouquinho agora sobre a segunda edição do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Os dois, tanto o Lorenzo quanto o Rafael Arcuri, estarão participando desse congresso. Eu quero saber a expectativa de cada um para essa segunda edição. Agora começa você, Rafa. Então, tá. Eu começando tudo aqui também. Você vai... Cara, eu tô com uma expectativa muito alta, porque a gente agora, o ano passado já foi muito bom, e a gente viu muita coisa acontecendo, muita coisa surgiu, relacionamentos institucionais surgiram lá também, então a gente conseguiu adiantar muita coisa, a gente conseguiu criar um networking relevante, porque para associações também é importante ter esse networking institucional, não só para pessoas mais ainda, então já foi muito bom. E agora, com essa mudança de governo, eu tenho a expectativa de que vai ser realmente muito mais proveitoso, porque as proposições que saírem de lá têm uma chance muito mais real de serem executadas e concretizadas do que na administração passada. Então, isso para mim está me deixando muito animado e eu acho que a América, pela quantidade de gente que ela está juntando e as pessoas específicas que eu acho que foram muito bem escolhidas, eu acho que isso vai. Quem tiver lá vai participar de uma coisa seminal ali, eu acho que no processo regulatório brasileiro hoje, na abertura de mercado, na construção de networking relevante. Maravilha. E a sua É, expectativa? eu compartilho essa visão do Rafael. Eu acho que o Medical Fair ano passado foi a primeira vez que eu fui e eu achei, assim, tipo, fiquei bem impressionado com o evento. Eu achei que, sei lá, ia ser um evento qualquer, assim, né, organizado ali. E cheguei lá e, cara, é um mega evento. Achei muito bem feito, acho muito legal a questão de ter a feira, né, a Medical Fair em si, e a Cannabis Medical, a Hemp Medical Fair está lá dentro. E foi o centro das atenções ano passado, né? Eu lembro que na feira todo o pessoal, tinha pouca gente, ali na sessão da Cannabis tinha uma multidão, você não conseguia nem caminhar. E assim, o nível das palestras é muito bom, então, né, para o pessoal que está querendo aprender um pouco mais, ou se inserir no mercado, ou entender melhor as oportunidades, eu acho que isso aí não vai ter evento melhor no Brasil para você ter esse tipo de discussão. Vai estar todo mundo lá, né? Tipo, literalmente vamos estar todos lá. Vem um pessoal nosso do Paraguai, vem pessoal nosso da Colômbia, vai ter gente do Brasil inteiro aí discutindo temas. Ano passado era bem diverso, né? Tinha gente do Brasil inteiro, realmente. E eu acho que realmente não tem oportunidade melhor para você conhecer a indústria. E como o João falou, é um evento gratuito, né? Se você acha que para entrar em evento de cannabis é tudo caro, literalmente esse é de graça. Você vai lá, entra. Tudo bem, talvez você não vai poder assistir as palestras lá dentro sentadinho, mas nós vamos estar todos ali na área externa, todos os palestrantes vão estar ali na área externa, você pode conversar com todo mundo, você pode fazer network, você pode trocar uma ideia com todo mundo.
Então acho que cara, eu acho que é um dos melhores eventos aqui do Brasil hoje, se não o melhor, na minha opinião. E eu acho que espero que cresça bastante ainda a Medical Fair nos próximos anos, porque eu acho que tem bastante potencial. O dia que o mercado brasileiro abrir, realmente, é, aí nós vamos ter que conversar de parcerias um pouco mais sérias aí com o João. Imagina, isso Maravilha. está com o mercado fechado, né? Imagina esse evento com o mercado aberto. Eu nem fico pensando muito nisso, né? Mas é bom. Vai ter que virar uma MJ BlizzCon lá, tipo Las Vegas, assim, vai ter que alugar o IMB inteiro só pro evento, porque A ideia é fechado essa. já era aquela lotação. A ideia é essa. Se Deus quiser, temos muito a prosperar aí e fomentar essas parcerias aí para o futuro. Lorenzo, a sua mesa vem com um tema muito legal, que é o seguinte: a mesa do Lorenzo é da semente ao cliente, um raio-x da cadeia produtiva. Falando em cadeia produtiva, tempo atrás a gente estava justamente conversando sobre isso. Saiu uma matéria no Sechar falando aqui que talvez, é, se o Brasil regulamentasse a cannabis, que talvez o cânhamo aí tomaria o lugar de commodities tradicionais como o milho, como a soja. O Lorenzo veio aí com toda a sua sabedoria e expertise com esse tema e questionou Uma conclusão, essa né? afirmação. Lorenzo, me conta, dentro desse tema, falando em cadeia produtiva, você concorda que o cânhamo pode ser uma commodity maior que o milho e que a soja, que essas commodities tradicionais, ou não? Fala para o pessoal aí qual é a sua opinião. Obrigado pela pergunta, porque isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara, porque claramente gerou polêmica aquele texto. Se eu acho que pode ou não pode, é claro que pode, tudo pode. Amanhã a soja pode não ser mais um negócio viável, pode precisar de outra coisa, nunca sabe. O pessoal às vezes veio atrás do texto ali para criticar, achando que eu estava falando que era impossível. Não é impossível. Eu só quero alertar as pessoas que querem entrar nesse mercado que hoje é um mercado nichado, é um mercado pequeno, você não consegue vender. Você chega num porto hoje aqui no Brasil, chega no porto de Paranaguá, vender sua soja, você vai vender 10 mil toneladas de soja ali na hora, em cash. O cara aceita, toma toda a sua produção, bota no navio e manda para a China. Cânhamo, para você vender 1.000 toneladas, eu já acho que é impossível. Você precisa ter um trabalho de venda muito bem feito, muito difícil. Então é um mercado nichado, um mercado complicado. Como toda specialty crop, né, que a gente fala em inglês, eu não sei o termo exato para falar em português, você é muito suscetível a variações de preços. Porque qualquer país pode decidir ou começar a produzir. E isso dá uma superprodução no mercado internacional, que não está acostumado com ter uma oferta grande. Então, você olha o gráfico de preço médio do cânhamo no Canadá, ele é assim, sobe, despenca, sobe, despenca, sobe, despenca. Porque todo ano é a mesma coisa, ele despenca, os produtores se olham e pensam, pô, tá bom de plantar cânhamo. No outro ano todo mundo planta cânhamo, o preço despenca. No outro ano todo mundo quebra, não quer mais plantar, o preço sobe. Então é cíclico isso. Você pegar o gráfico, esse gráfico é exatamente assim, ele é um ping-pong assim até hoje em dia. Então, mas isso não quer dizer que o futuro não seja diferente. É óbvio que pode ser diferente. Se a gente aproveitasse todas as potencialidades do cânhamo, o cânhamo é uma planta que nunca sofreu um melhoramento genético decente. É uma planta que não, se você comparar com soja, você abre aí hoje o registro brasileiro de cultivares, lá o Renazem. Olha quantas variedades de soja e de milho tem no Brasil hoje. Tem milhares de variedades, eu não nem sei dizer quantas mil, cento e poucos mil registros de variedades. E você pegar cânhamo no mundo, não tem 1.000 variedades. A maioria é repetição. Até hoje o Canadá, que é o maior produtor de grãos, as variedades que eles usam hoje são variedades de 40 anos atrás, com mínimos melhoramentos, um pouquinho de seleção de semente, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Porque o produtor não faz esse melhoramento. Tem que ter uma empresa que queira fazer melhoramento. E no cânhamo. Mas a Embrapa não fez o trigo do Cerrado? Hoje os caras plantam trigo no Ceará, porque a Embrapa se meteu. E o cânhamo nunca teve esse aporte, por quê? O melhoramento genético da cannabis, ele ficou focado em cannabis medicinal. Então você vê hoje a maioria das variedades que surgem hoje, que são registradas, são variedades para produção de canabinoides, ou para produção de terpenos, ou para produção de outras coisas, para flor.
E para a produção de grão e fibra não tem um melhoramento bem feito hoje. Então, o dia que nós tivermos um melhoramento bem feito, que o cânhamo realmente tomar uma proporção maior, né? A gente tem, os grandes compradores passarem a ver o cânhamo como uma opção à produção de azeite, à produção de farinha. Por exemplo, uma Bunge, uma Cargill, uma ADM, o dia que esses caras entenderem, pô, cânhamo está tendo produção constante, estamos vendo aqui que está subindo a área, a gente sabe que dá para usar a mesma prensa da soja para fazer prensa de azeite de cânhamo. No ano que vem vamos comprar uma quantidadezinha. Aí no outro ano explode, porque no outro ano uma quantidadezinha, numa bunge, é uma coisa que a gente já não tem no mundo hoje. Então, assim, é óbvio que é possível o cânhamo chegar lá, eu nunca quis dizer para a galera que não era. Só que é um processo lento, não vai acontecer da noite para o dia. E eu já cansei de ver, já aconteceu no Canadá, já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu na Europa, aconteceu aqui do lado no Uruguai, na Colômbia, no Paraguai. Todos os países acontece a mesma coisa, a gente não aprende. Abre o mercado, aparece um monte de investidor alucinado, os caras derramam dinheiro para fazer produção, pagam qualquer preço por qualquer coisa, porque precisam mostrar que tem. E aí, quando chega na hora de colher e vender, não tem o mercado que eles esperavam. Isso aconteceu em todo lugar. E aí, no outro ano, está todo mundo apertado de dinheiro. Aí tem muita gente que dá um double down, né? Tipo, já que deu ruim no primeiro ano, agora que eu vou investir, agora que vai dar certo. Aí, der errado de novo, o cara quebra. Então, assim, eu já vi isso acontecer em muito lugar. Já vi produtor grande no Canadá, que a gente acompanhava lá, produzindo flor, achando que ia ter uma demanda gigante de CBD, não sei o que. O cara tinha uma montanha de fardo de flor, esses fardos grandes, assim, tipo de fibra, parado no campo embaixo de neve lá no Canadá, porque não tinha o que fazer. Tipo, ninguém estava comprando biomassa, o preço da biomassa despencou. Então, assim, quando eu faço esse tipo de texto, é com esse objetivo de proteger as pessoas que têm interesse de entrar no mercado. Se você tem interesse de entrar no mercado, entre com a cabeça de que isso não é um mercado de commodity. Você não vai vender esse produto numa bolsa de valores que tem oferta e demanda todo dia. Isso é um mercado específico, nichado. Tem que vender muito. Tem um comprador certo que negocia. Se você for na Europa hoje, tem um grupo grande que é o maior comprador de semente de hemp, que é para onde a maioria das pessoas vendem quando você vende para a Europa. E eles distribuem dentro da Europa nos mercados que eles desenvolveram ao longo dos anos, que é o mesmo mercado que compra chia, por isso que o Paraguai teve uma vantagem estratégica no mercado do cânhamo, que o Paraguai é o maior produtor mundial de chia, mercado que compra linhaça, mercado que compra semente de girassol, mercado que compra semente de abóbora. Isso tudo é coisa que é um mercado de nicho, não é um mercado que tem assim à vontade. Então, assim, acredito que vai chegar o dia que o cânhamo vai ser uma grande cultura, vai competir por área com essas outras. Mas eu jamais apostaria numa curva de crescimento rápida e qualquer pessoa que aposte nisso, pela minha experiência, se dá mal. Acaba tendo que correr atrás de dinheiro, porque Tá aí, sai caro essa brincadeira, já passei algumas vezes por isso. tá aí os exemplos, né, de outros países aí, que nem você citou, que é o Canadá. Tem um colunista nosso, que é o Thiago Zamponi, ele está lá no Canadá. Eu fiz uma live, inclusive, com ele, falando sobre isso, que o Canadá produziu mais do que conseguiu vender. Isso é muito interessante. Gente, olha a qualidade da informação que o Lourenço está trazendo aqui para nós nessa live hoje aqui. Para vocês que estão aí nos assistindo, por favor, clique no aviãozinho aí do lado direito dessa tela aí e compartilhe com os empresários, com os investidores que têm interesse em investir nesse mercado e acha que é uma bala de prata, digamos assim, que vai resolver todos os nossos problemas. Escuta o que o Lorenzo está falando, que é muito importante. É um cara que está dentro do setor e conhece, sabe muito bem do que está falando. Entendeu, pessoal? Então, compartilhe essa live com as pessoas que vocês acham assim, ó, meu amigo aqui, meu parente, um tio, alguém que quer investir em cannabis, tem que assistir essa live aqui. É o dever de casa. Bom, E uma Rafael, coisa que eu falo muito, João, só para concluir, é que não adianta fazer regulamentação focado em exportar. O povo se joga nessa história de exportação, de exportação, de exportação. O Uruguai e a Colômbia, quando abriram o mercado, era 100% exportação. A Colômbia já produzia cannabis há 5 anos quando passou a poder vender dentro da Colômbia. Então, assim, o maior erro que o Brasil pode cometer, o dia que chegar a nossa vez de fazer regulamentação, é não botar uma regulamentação de consumo interno. A gente tem que poder consumir as partes da planta. Alimento, eu já não sei porque que não é hoje. A gente já teve essa discussão 1 bilhão de vezes. Já tentamos de
várias maneiras mudar isso. Acho que hoje estamos um pouco mais perto, graças ao nosso amiguinho aí de óculos. Nossa, A parte de fibra também está começando a existir no Brasil. A parte de medicinal já existe no Brasil, já é uma realidade há alguns anos, né? Desde que a gente passou a poder importar. Então, a gente precisa desse aporte local para ter um mercado que funcione. Senão, não tem. Depender de exportação é o pior erro que a gente pode cometer. Exatamente. Agora, para o meu querido Rafael Arcuri, ele que também estará no Congresso, no painel Cannabis, o ouro verde do agrobusiness, que é aí o contraponto. Rafa, qual a sua percepção sobre esse tema? O Brasil pode se tornar o maior produtor de cânhamo do mundo? é isso. O que o Lourenço estava falando, eu acho que assim, se a gente tiver uma regulação racional, a gente está com um momento do governo em que a gente volta a falar de política industrial, a gente volta a falar de ciência e tecnologia, e a gente volta a falar de coisas que fizeram a soja brasileira ser a soja brasileira. Eu lembro que tinha um cálculo, o Lourenço talvez sabe melhor, mas a nossa soja era tão mais produtiva do que a soja americana que compensava os perdimentos de, sei lá, 30, 20% dos caminhões que transportavam a soja. Então, Revolução Industrial, final da primeira fase da Revolução Industrial, Estados Unidos colocaram ferrovia para tudo quanto é lado. Fizeram de todo jeito e tal, não sei, fizeram. O Brasil não fez. E por uma sucessão de políticas públicas de transporte que a gente tem, por exemplo, a gente não tem um escoamento da nossa produção. E ainda assim a nossa soja é uma das mais competitivas do mundo, com todos os custos do Brasil, etc. Se a gente tiver um cenário de incentivo à pesquisa, de incentivo ao melhoramento genético, meu sonho, estou falando isso da Embrapa, mas não é brincadeira não, é colocar a Embrapa, colocar uma equipe da Embrapa, que é ultra técnica, a Embrapa como um todo, para fazer esse melhoramento e a gente ter tempo também, porque a gente lembra, a soja não era o que era há, 30 anos atrás. Então, o que ela é hoje é muito fruto de um esforço contínuo e muito investimento e escolhas estatais para fazer isso funcionar. Óbvio, existe inovação em iniciativa privada? Óbvio que existe. Mas o Estado é um ente que consegue absorver esses custos de inovação de uma maneira muito boa. Então, se a gente tiver essa conjuntura de fatores que tudo indica que a gente pode ter, ainda que haja uma troca de governo no futuro, isso é uma coisa muito tradicional e muito cara ao Brasil, a gente pode ser sim um dos maiores produtores do mundo. Mas tem que acontecer muita coisa, porque a China tem muito hectare aí cultivado, tem muita coisa. Então a gente vai ter que fazer um esforço dantesco. Mas é tudo possível. Maravilha. Bom, agora a opinião dos dois. A gente vive aí um atual momento aí de mudança de governo, onde houve alguns avanços já na parte judicial, por exemplo, que tem vários pacientes hoje que conseguem aí o direito na justiça de cultivar cannabis em casa para fins medicinais ou para pesquisa e etc. Mas muito ainda se tem de dúvidas nesse setor e muito a gente, nós aqui do Sechá, principalmente, a gente recebe muita mensagem assim, vocês só estão pensando na parte de dinheiro, só quer ganhar dinheiro, só visa as grandes empresas, cadê os pequenos cultivadores, etc, etc, etc. Bom, eu quero saber agora a opinião de vocês dois, enquanto aí empresários e players desse setor. Vocês acham que as grandes farmacêuticas, caso haja uma regulamentação no Brasil, elas podem dominar esse mercado medicinal da cannabis aqui no país? Eles vão engolir os menores produtores ou tem espaço para todos atuarem? Cara, ó, pelo menos para mim, o que que é a lógica da. Tô passando na frente agora, Lourenço. O Boa. que que é a lógica da indústria farmacêutica no Brasil hoje? A gente importa 95% dos insumos farmacêuticos que a gente produz. A gente passou por um processo inverso do que eu acabei de descrever, que é de desindustrialização. Agora, a indústria farmacêutica é a indústria farmacêutica. Eu acho que, assim, é uma tendência do mercado, isso pode não ser uma resposta muito boa para todos os ouvidos,
mas da estrutura do sistema a gente tem grandes trustes que conseguem absorver grandes investimentos de tecnologia, e esses grandes trustes, que são grandes empresas, grandes conglomerados de empresas, eles tendem a ocupar um espaço grande, que é uma lógica muito parecida com os grandes produtores do agro também, porque a gente tem que ver que, assim, produção de IFA-V é diferente de produção de agro, que é diferente de produção de medicamento, né? Então, a gente tem de fazer essa cisão, quando a gente está falando de cânhamo, por isso que a pegada do cânhamo, isso também fala do Lorenzo, é agro propriamente dito. Por quê? Porque a gente precisa de grandes volumes de cultivo para a gente ter uma rentabilidade, ter commodity. Se você vai fazer um insumo farmacêutico de origem vegetal e você quer fazer isso com alta qualidade, a planta em si, você não vai precisar de uma quantidade tão grande de planta, você vai precisar de uma capacidade de processamento daquilo com a qualidade que aquilo te exige, que é da indústria farmacêutica. E esse tipo, só fazer o compliance básico de instalação da Anvisa para fazer produção de IFA no Brasil é caríssimo, é caríssimo. Agora, o que eu acho que vai coexistir, e com a cannabis isso é muito possível, esse modelo, você vai ter a indústria farmacêutica com o tamanho da indústria farmacêutica. Você vai ter o agro com o tamanho do agro. Você vai ter essas empresas, assim, a cannabis não é diferente, não é anticapitalista, a cannabis ela não consegue se esquivar da lógica de uma economia de mercado. Agora, pelas características da planta e pelas características que a gente vê em relação de outros países, é possível você ter essa parte do agro, essa parte farma, com, eventualmente, quando a gente tiver maduro o suficiente para ter isso num debate regulatório, que eu digo um debate político, eu acho que pode coexistir isso, assim, os clubes, as associações também, para demandas específicas, e o autocultivo, eventualmente, lá no momento. Só que quando a gente está falando com Osmar Terra, que 2, 3 anos atrás falou que ia fechar a Anvisa se ela legalizasse a cannabis, a gente ainda está um pouco longe disso. Então, assim, eu acho que a lógica vai ser a mesma lógica dessas outras indústrias, com peculiaridades da cannabis, que você consegue praticar em casa, para fazer o que as pessoas fazem, fumar, fazer remédio, etc. Legal. Lorenzo, Eu acho que tem alguns mercados, eu acho que tem alguns mercados no Brasil que a gente não pode nunca desmerecer. E um dos maiores que tem no Brasil e que é muito forte, que pouca gente entende a força que tem, é o mercado das farmácias de manipulação. E as farmácias de manipulação no Brasil, elas já são muito ligadas em cannabis. A gente já viu vários exemplos de farmácia com liminar para fazer formulação de CBD. E eu acho que no momento que o Brasil tem uma regulamentação, esse é um exemplo de área adjacente à farmacêutica gigante, que vai ter muita força na tomada de decisão aqui no Brasil e que vai ter um mercado próprio, né? Porque no momento que é um medicamento, a farmácia de manipulação tem toda a prerrogativa de manipular. E quem melhor que uma farmácia de manipulação para atender uma receita de um médico falando uma dose específica que às vezes você não encontra na farmácia, né? Então, eu estou usando a farmácia de manipulação, mas é um exemplo. Mas é porque normalmente eu sigo as coisas que a Anfarmag coloca aí nas redes. Mas tem vários outros mercados, né? O Brasil, por exemplo, é um gigante do mercado de suplementos. E o mercado de suplementos não é controlado por farmacêutico. E tem muito suplemento que é ingrediente de medicamento. E a Anvisa dúbia um monte de classificação e vão para cima. Então, assim, eu acho que esses outros mercados auxiliares, eles vão tomar a sua parcela de mercado e eu acho que eles são mais rápidos do que as farmacêuticas. Então, a farmacêutica, enquanto vai estar ali pedalando, demorando para entender. Eu falo com farmacêutico aqui no Brasil, vou em reunião com farmacêutico em 2016. E as farmacêuticas até hoje são lentas, entendeu? Eu não acho que elas vão caminhar tão rápido quanto a gente imagina. Claro que já tem uma mudança aí de algumas farmacêuticas para um mercado mais fitoterápico, né? A gente vê alguns produtos grandes de farmacêuticas grandes, tipo o Axeflan. Não quero fazer propaganda para Axê, mas o Axeflan é um produto fitoterápico que está em qualquer farmácia, aí você encontra. Tem o de maracujá lá para dormir também, né? O Passiflora. Então, assim, eu acho que a cannabis pode muito bem cair numa classificação dessa e virar um fitoterápico. E no momento que é um fitoterápico, ok, tem o farmacêutico tradicional que você encontra na farmácia.
mas ao mesmo tempo tem 1 milhão de opções aí que você encontra em qualquer empório ou revenda aí de cerealista, né? Então, eu acho que no Brasil vai ser muito difícil as farmacêuticas monopolizarem. Eu acho que no Não, longo não, prazo. mas aí, isso que você falou é muito bom, porque assim, o suplemento é muito bom, mas o Atcheflan é grande farma, porque acho que é gigantesca. Aí eu até respondi porque a gente estava falando de farma e tal, mas isso que você falou dos suplementos, tanto que a gente discute isso muito internamente, que é, cara, é um mercado, esse mercado que não é agro e não é farma, é um dos maiores, porque o Sim, Brasil é um dos maiores consumidores desses produtos. Cara, eu vi outro dia também terceiro terceiro maior. maior. E aí a gente viu um bombado desse de Instagram aí falando, uma pessoa que eu nunca imaginei que ia falar uma coisa dessas, até não sei por que que isso aparece no meu feed do Instagram, né? Porque, né, notas. Ali, mas esse negócio, tipo assim, o cara falando da qualidade da proteína ele fala da proteína da maconha. Aí, da proteína da maconha, da semente da maconha e tal, e a capacidade de absorção, não sei o quê, não sei o quê. E foi comparando, eu falei, cara, tipo assim, isso é um mercado que já está com um discurso muito mais maduro do que outros mercados que a gente vai ter que redescobrir a roda junto com os caras, vai ter que falar, vai ter que E, explicar. Então, isso e- realmente é um espaço que não vai ser ocupado por grande e farm. não é só o discurso, é a capacidade de colocar o produto na rua. A farmacêutica ela é muito garantista e ela é muito presa na Anvisa. Ela quer seguir todos os passinhos da Anvisa, um por um. Então, para uma farmacêutica decidir fazer um produto, botar esse produto no mercado, é uma linha do tempo que a maioria da população nem imagina. É uma linha do tempo assim de 8 anos, 6 anos, você sair do desenho para chegar num medicamento pronto distribuído. E essas empresas de suplemento, farmácia de manipulação, etc., os caras são acostumados a surgir uma coisa nova na China, Verdade. numa feira que eles foram em março, em abril tá vendendo aqui no Brasil. O cara já trouxe um container, já encapsulou e já tá na rua. Quando a Visa vai em cima do cara, o cara já vendeu 10 milhões de unidades e beleza, vamos pro próximo, faz outro, acha outra coisa. Proteína é muito assim, mercado de proteína, de whey protein aqui no Brasil, que é gigantesco. Sai um whey novo em algum lugar do mundo, já está vendendo aqui, já vende aqui, até alguém dizer que não pode, já vendeu 1 bilhão de unidades e paciência. Então eu acho que a cannabis ela vai acabar se encaixando, né, o cânhamo em alguns desses mercados paralelos, assim, que o mercado paralelo às vezes fica parecendo com o mercado ilegal, não é essa a intenção. É um mercado só que as farmacêuticas não têm controle, elas não têm como competir com esses mercados. A questão é a regulamentação da Anvisa, né? Quem vai ter mais força no momento que a lei for colocada na rua. E depois força para debater essa lei, porque lei no Brasil, a gente sabe que no Brasil nem o passado é certo, né? A gente tem que ter muito cuidado. Saiu a regulamentação, mas amanhã sai a liminar do juiz e já muda o jogo. Então, é, é muito discutível. Mas se eu tivesse que apostar, setor de suplementos, setor de farmácia de manipulação, e eu tinha pensado em outro, agora me fugiu aqui, mas Cosmético, eram 3 setores. talvez. Qual? Cosmético categoria um Cosmética, com. cosmética, 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 exatamente. Dermocosméticos, que em parte está em mão de grandes farmacêuticas, mas aqui no Brasil, em particular, é um mercado muito dividido, né? Tem muitos players menores. Né? Imagina se uma Natura da vida, uma empresa aqui do Brasil, não quer fazer um produto com cannabis no momento que puder. Vai querer fazer na hora. E E aí isso muita sem gente. cannabinoide, né? A gente pode fazer um monte de coisa só com azeite da semente. E aí por isso que a gente não precisa falar de uma regulação tão grande, porque aí você entra num cosmético categoria 2 que já tem, né, uma regulação diferente, com canabinoides e tal, aí já vira uma coisa. Mas se a gente falar também, às vezes, só do hidratante com azeite de cânhamo também, cara, já tem um mercado muito grande. O Brasil, de novo, acho que é o segundo maior mercado de consumo de produtos de. Qual que é a categoria? Produtos de beleza e Higiene higiene. pessoal. Enfim. Eu fico assim, impressionado de ver a cannabis, ela é tipo Bombril, né? É 1.001 utilidades. Então, por isso que ela tem espaço para todo mundo atuar dentro dos diversos mercados que ela disponibiliza aí de usos dessa planta. Bom, pessoal, no começo da live eu apresentei cada um de vocês aí. Eu falei que o Lorenzo é o presidente da LAIRA, da Associação Latino-Americana de Cânhamo, e o Rafael é diretor executivo da ANC, Associação Nacional de Cânhamo. Eu quero que cada um agora
vendo o seu peixe aí, explica da importância dessas instituições, tanto o Lorenzo no mercado internacional e nacional, quanto o Rafael no mercado nacional. Pode começar aí, Então tá. você tá nervoso. Não, eu sei que tá falando pra falar, mas... Cara, então, a ANC, a gente focou muito e o nosso objetivo era muito ocupar um espaço que a gente, pelo menos, identificou que não estava sendo ocupado até então, que era um papel mais de auxílio técnico, seja das empresas, seja do mercado como um todo, do setor, né? Para a gente fazer essa articulação e fazer os movimentos que a gente precisa fazer para isso andar de alguma forma. Então, a gente faz uma atuação no Congresso Nacional. Eu vou falar depois de amanhã lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, Audiência pública? na audiência pública que o Antônio Paim, que o senador Paim chamou. Então, agradeço até a Mara Gabrilli por ter colocado a gente, a senadora Mara Gabrilli, por ter colocado a gente lá. Então, a gente faz esse tipo de trabalho, a gente está trabalhando, tentando trabalhar junto à Anvisa também para regular essa questão dos alimentos, né? A gente sabe que não tem prioridade esse tema ainda, porque outras pautas de cannabis entraram na frente, mas a gente já está fazendo a parte que a gente consegue. Então, o nosso espaço é um pouco esse de articular essa questão com os poderes e a gente ajuda outras empresas também que às vezes querem tentar entrar no mercado, não sabe muito bem como, a gente ajuda um pouco com essa regulação e esse know-how aí. Da nossa parte na Live é uma atuação um pouco mais dividida, né? Porque são vários países que nós temos presença. Então temos embaixadores basicamente de toda a América do Sul, alguns países da América Central, México. E a gente tenta fazer um papel mais institucional, né? Realmente conversar com governos, facilitar os processos de regulamentação. Então, o que começou no Paraguai, basicamente, né, que a gente teve muito presente lá e fez do Paraguai mais ou menos a nossa base nesses últimos anos, porque o país que mais investiu em cânhamo de verdade mesmo, a gente acabou levando essa experiência para outros lugares. Então, quando começou a discussão no Equador, a gente estava no Equador. Quando teve a discussão, várias que já tiveram no Peru, já fomos várias vezes convidados pelo Congresso peruano para falar. Já tive no Chile, no Ministério da Agricultura, Uruguai, já conversamos bastante no passado também. E assim a gente vai indo. Agora na Argentina, que abriu agora, em março agora estava na Argentina. E, enfim, é um trabalho que não gera muitos resultados no curto prazo, mas que é necessário. Alguém tem que falar com essas pessoas e as empresas normalmente que lideram, né? Mas uma empresa quando chega sozinha, ela sempre vai ter o véu do interesse empresarial. Então, quando a gente chega junto, a gente traz esse interesse institucional de mostrar os exemplos que deram certo em outros lugares, né? E isso acaba ajudando muito o processo de regulamentação. E que acabou agora em janeiro desse ano, a gente foi convidado para estar na ONU, em Genebra, representando a América Latina. Então, acho que o auge da minha carreira institucional foi a saída na ONU. Aliás, Rafael, você não respondeu o cara da ONU. Eu coloco o Rafael em contato com a pessoa da ONU, o Rafael não responde o e-mail. Tem 30 coisas para fazer, eu vou responder hoje ainda. Calma, vou responder. Só para avisar, tá? Só para deixar claro aí. Não, brincadeiras à parte, mas, de novo, é um trabalho que a gente precisou ir até lá para mostrar o que estava sendo feito na América Latina, em termos de cânhamo. Era literalmente essa a palestra lá, né? Era falar sobre o que tem sido feito aqui de sucesso. E é isso, a gente ajuda muita empresa a plantar, a entender como é que funciona o plantio, né? Porque eu sou agrônomo, então eu nunca consigo fugir muito do trabalho de consultoria de campo. Mas também muito trabalho nas questões de comércio internacional, tudo isso que eu falo, que eu fiz o texto para o Sechá, né, falando do mercado, a gente tenta alertar também as empresas, porque muita empresa chega até a gente completamente iludida, né? Tem gente que descobriu cannabis anteontem e chega, nossa, meu Deus do céu, eu vou investir $1 milhão aqui porque amanhã eu vou tirar 40. Esse é obrigado a dar um choque de realidade na pessoa e falar uns números de verdade de mundo e evitar que esse tipo de problema aconteça. Mas a gente nunca vai conseguir evitar todos, isso é certo que vai acontecer. A gente só faz o possível para fazer a nossa parte
e tentar manter o mundo aí um pouco mais organizado. Mas é isso. Que legal. A Laia que vem forte esse ano aí no Congresso Brasileiro. Teremos três representantes, que é o Lorenzo, o Marcelo Demp e a Karen Coronado. Três grandes nomes aí. Vocês que têm interesse em escutar mais desses grandes mestres aí, não Final- percam o Congresso esse Finalmente ano. conseguimos juntar os três na mesma sala. Não perca a oportunidade de vir na Hemp Fair aí que vai valer a pena. Exatamente. E assim, a gente pretende que nos próximos anos aí que estejam mais representantes da Laje aí, da NC também, junto conosco aí nessa empreitada, que são pessoas que têm aí, vocês estão vendo na live hoje aí, um altíssimo grau de conhecimento sobre os usos da cannabis aí, principalmente dos industriais. Quero mandar um beijo aqui para minha amiga querida Juliana Veniz, um beijo no seu coração, minha querida. Agora uma pergunta aqui da nossa audiência. O Pedro Rodrigues perguntou o seguinte: é possível cultivar cânhamo no Brasil? Se sim, poderia me dar algumas dicas de como iniciar nesse mercado aqui no país? E aí, pessoal? Não, não é possível plantar no Brasil. Quer dizer, na verdade, minto, já é possível plantar no Brasil legalmente, a palavra aqui é legalmente, não é com habeas corpus. Plantar no Brasil é, passou a ser legalizado agora que nós temos já três universidades aprovado o cultivo para pesquisa, né? Uma Federal do Rio Grande do Norte, a Viçosa, que já era a mais anterior, que apesar, né, eu não sei exatamente como funciona a licença deles, porque é vinculada a um paciente, é meio esquisito, mas está plantando, que é o que importa. E agora a Federal de Santa Catarina também, a UFSC, já está cultivando, então são três cultivos legais que a gente tem no Brasil. Muito legais os projetos das três universidades. Se eu não me engano, o Rio Grande do Norte ainda não está plantando, mas já tem a licença. E, enfim, se você quiser entrar nesse mercado, eu sugiro ir até uma dessas universidades, tentar algum tipo de trabalho interno lá. Se não, para trabalhar profissionalmente, só realmente fora do Brasil. Aí você teria que ir para algum país aqui da nossa volta, né? Temos aqui Uruguai, Paraguai, agora temos Argentina, tem Colômbia, tem Equador. Não falta muita opção, você só tem que falar um pouquinho de espanhol e aí para buscar alguma coisa pelo mundo. E assim, só deixar claro também, acho que eu não sei se foi essa a conotação da pergunta, mas assim, não sei se foi isso, mas se o Brasil é um país bom de cultivar também cânhamo, né? Boa. Esqueci da primeira parte da pergunta, desculpa. Mas, Não, não, acho que fui eu que estou interpretando também. não, ele perguntou no início, não foi, João? Perguntou se o país dava para plantar cânhamo no Brasil no sentido de cultivo, né? Não de se dar legalmente. E, Claro que exatamente. dá. O Brasil é um país que tem uma agricultura muito grande, né? Qualquer coisa no Brasil basicamente é possível de cultivar. Então, eu usei o exemplo do trigo, né? O trigo começou a ser produzido no Cerrado, hoje é produzido no Ceará. É uma coisa que quando eu comecei a fazer faculdade, em 2009, não se falava nisso, é impossível plantar trigo no Cerrado. Tinha meia dúzia de experimento que nunca dava certo. Os professores da universidade falavam que isso era uma viagem que nunca ia funcionar e hoje estamos aí, o Brasil produz trigo no Brasil inteiro. E nunca se. A mesma coisa, lúpulo, né? Um primo, irmão aí da cannabis. O Brasil nunca produziu lúpulo, até os caras começarem a produzir ali no Rio Grande do Sul. Hoje já produz, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, já tem lúpulo, tem na Serra do Rio de Janeiro. Então, assim, a cannabis, obviamente, é uma planta muito polivalente, é uma planta que é cultivada em quase todas as latitudes do mundo, desde o Círculo Polar Ártico até o Equador. Então, o Brasil nunca vai ter nenhum tipo de problema para cultivar cânhamo. A nossa questão é as genéticas que respondam a, as expectativas do que a gente quer produzir, né? Não adianta você, funciona, mas se não produz um patamar produtivo específico, você não tem um negócio rentável e aí não funciona. Então, do ponto de vista agronômico, o Brasil é um país perfeitamente capaz de produzir muita cannabis, muito cânhamo, muito qualquer coisa.
É uma questão mais, como a gente falou no início da live, é a questão de mercado. Não é um mercado tão simples quanto a maioria das pessoas acha que é. Perfeito. Agora, no final, para a gente encerrar, estamos aí já com o tempo na risca, mas eu gosto tanto de conversar com vocês dois que eu vou passar um pouco do tempo, não tem problema. Tem gente chegando na live ainda, inclusive. É o seguinte, quero compartilhar um dado com vocês agora. Segundo o relatório da empresa de inteligência de dados Kiamide, a regulamentação da cannabis no Brasil poderia gerar 117 mil empregos e movimentar 26,1 bilhões em 4 anos de regulamentação. Vocês estão de acordo com essa afirmação? Podemos realmente almejar um cenário promissor para o Brasil caso haja uma regulamentação vigente no país? Olha, se ela está considerando o mercado de uso adulto, eu acho que esse número é factível. Você está considerando que vamos ter o que muita gente chama de indústria recreativa, né? Eu prefiro usar uso adulto. É, é um número perfeitamente possível de chegar a esses 21 bilhões aí. Se nós estamos considerando só cânhamo industrial, grão e fibra, acho bem pouco provável chegar num patamar desse. A indústria medicinal dá para chegar num valor alto, mas diria que 21 bilhões é um pouco otimista. Essa medicinal não é tão gigantesca assim. Então depende do que está sendo considerado no Esse dado, estudo. esse dado é muito interessante. Tem duas coisas. O 26 é tudo, é recreativo também no meio, só que é só a primeira fase de, assim, cultivo vendendo para o fim X. E aí a gente falou aqui que é difícil de especular, eu até conversei com o Thiago e a Maria Scala, que é difícil fazer essa inferência de o que vai render de, por exemplo, suplemento X, cosmético, categoria 1 e Y. O serviço foi uma coisa que eu deixei de falar e eu queria falar. Cara, aqui a gente está prestando serviço para cannabis. E a gente já está sendo remunerado por isso, né? Todo mundo aqui. Então, é difícil especular essas ramificações do mercado. Então, acho que tem espaço para muita gente, tem muito espaço. A gente tem que ter o pé no chão para falar desses números, né? Tem números até maiores de outras pessoas aí. Mas se a gente levar isso em consideração, é uma coisa muito grande. E isso também está falando com o estado da arte do que a gente tem, por exemplo, de genética hoje, o que a gente tem de consumo de produtos veganos hoje, que a gente sabe que é uma tendência. Eu vi uma reportagem esses dias da Alemanha na queda drástica no consumo de carne da população em geral. E aí o cânhamo seria não a mais barata, mas uma das melhores em sentido de qualidade, substituições da proteína animal, por exemplo. Então a gente vai tendo essas ramificações que o modelo de mercado depois pode ir mudando. E esse cálculo da CAIA também é de 2 anos atrás para 4 anos pós-legalização. Então a Isso. gente tem que ir adaptando isso para o cenário atual que a gente está vivendo. Então acho que a gente tem dados muito bons, é difícil especular número, e quem sou eu para criticar da CAIA, mas eu acho que a gente tem um cenário aí bem interessante. Eu apostaria, não tanto, porque pelo menos eu não venho desse ramo, na parte de produto, mas a parte de serviços tem muita coisa interessante. Então, quem está querendo começar a trabalhar com cannabis, hoje, no Brasil, uma forma interessante de se inserir nesse mercado é serviço. E depois eu acho que também vai ser. Eu acho que isso é um Inclusive, ponto muito bom para fazer, Rafael, porque muita gente no Brasil poderia entrar no mercado de serviços. Quem mais ganhou dinheiro com cannabis até hoje no mundo foram advogados e fundos de investimento, então não foi quem plantou. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil tem uma boa possibilidade de gerar recursos, inteligência de mercado, marketing, toda o legal. Tem campo aí para rodar. inclusive, falando em serviços prestados para o setor da cannabis, toda segunda-feira o Sechá coloca aí as vagas de empregos disponíveis no mercado da cannabis nacional. Essa é uma parceria que a gente tem com o meu querido Danilo Lang, que é do site Cannabis Empregos. Então, se você que está aí quer trabalhar com cannabis, com a famosa maconha no Brasil,
já existe essa possibilidade, inclusive o Rafa colocou muito bem, pontuou muito bem aqui. Nós três aqui trabalhamos nesse ecossistema, ganhamos dinheiro com com a cannabis de forma legal. Então, assim, para você que está aí perdido, quer saber mais, inclusive o Danilo Lang também é um dos palestrantes do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, nos dias 3 e 4 e 5 de maio no Expo Center Norte, ele vai estar lá falando justamente sobre isso, que há sim possibilidades de ganhar dinheiro de forma legal com a cannabis no Brasil, sem precisar colocar a mão na massa, digamos assim, porque é plantar, ficar lá e cultivar e etc. Tem várias outras possibilidades aí que o mercado tem a nos oferecer. Pessoal, por fim, agora, para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer em meu nome, João Negromonte, em nome do Portal Sechá, pela a presença de vocês dois aqui. Vocês sabem, eu preciso nem falar, eu sou um grande fã de vocês dois. Aprendo muito toda vez que a gente conversa. E, assim, estou muito feliz realmente de vocês também estarem no Congresso, participarem mais uma vez da nossa feira. É sempre um prazer encontrar com ambos, com todos os dois. Então, assim, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, pela parceria, pelo apoio de sempre. Eu quero agora deixar aí o microfone do Sechá aberto para os dois passarem o seu recado final para a gente encerrar essa live de hoje. Olha, da minha parte é reforçar o convite aí para o pessoal que está interessado em participar da Medical Fair, né? A gente vai estar lá. Acabamos de falar aqui um exemplo muito bom de quem quer se inserir no mercado, né? O setor de serviços. A gente também vai falar muito de cultivo, né? Vai estar o pessoal do Paraguai, vamos trazer todo o exemplo deles lá do Paraguai. Vamos falar de Colômbia, vamos falar um dos mercados mais maduros aqui da região. Então, se você tem algum interesse de conhecer mais sobre o mercado em toda a América Latina, em todo o Brasil, é a melhor oportunidade que você vai ter esse ano, é a Medical Fair. E sobre nós, a Laira, convite sempre aberto para conhecer nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso site. Estamos sempre tentando ajudar a indústria de alguma maneira. E quem quiser nos ajudar, sempre bem-vindo. Então, sempre estamos abertos aí a contatos, a gente acaba falando com muita gente no dia a dia e às vezes o pessoal, já recebi gente para falar comigo, fala, pô, não sabia se eu podia falar com vocês, não sei o quê. Aí eu falo com gente o dia inteiro, assim, às vezes me liga um cara que está no segundo semestre de agronomia na UFPR, querendo saber como é que faz para falar de cannabis, eu falo, marco um call aí, vamos falar 15 minutos, vamos ver o que acontece. Então, sempre aberto para falar aí com o público. E é isso, gente. Nos vemos aí dias 4 e 5 de maio em São Paulo. Espero que o Rafael não venha, mas fora isso, é um bom evento. Você está ansioso para me ver chegando aí. A Pessoal, verdade é que eu fiquei triste que João ofereceu hotel para o Rafael ficar aqui em São Paulo, porque eu gostaria que ele ficasse aqui em casa. Mas tudo bem. Uma vitória de cada vez. Pessoal, ó, faço das palavras do Lourenço as minhas. Queria dizer também, ó, agradecimento na pessoa do João e um agradecimento institucional, Sechá. A Medical é um evento muito importante para o país, muita coisa vai acontecer lá. Fico muito agradecido de participar, porque realmente fazer parte desse tipo de evento nesse momento que está o país, eu acho que é fundamental e a gente, quem participar, vai lembrar com carinho no futuro que participou, que estava lá e viu acontecendo e vai conseguir prever os próximos passos para se inserir ou para aumentar a sua participação nesse mercado. Então, brigadíssimo, obrigado aos dois aí. Maravilha. Lembrando que a Medical Cannabis Fair é de graça, pessoal. Não deixem de ir lá, façam seu cadastro no site www.medicalcannabisfair.com.br. Eu vou marcar aqui também a NC e a Laira, porque os dois eu acho que eles não sabem o site direito deles aí, como é que funciona. Eles não passam o site deles, mas eu vou ver, vou marcar eles aqui. No Instagram deles tem o site deles. Entrem, vejam. Faça como o Lourenço falou, procure, não tenha vergonha, comunique-se, que é através da comunicação que a gente desenvolve o mundo aí, principalmente a questão da cannabis, seja ela para uso adulto, seja ela para uso industrial, uso medicinal. E é exatamente isso que a gente faz nessa feira, que é reunir todos esses players do setor. Inclusive, a gente tem uma novidade bem legal esse ano, que a gente vai ter um stand exclusivo gigante das associações de pacientes lá.
Então, acho que, se eu não me engano, são 14 associações de pacientes que estarão presentes na nossa feira esse ano, tá, pessoal? Então, vão lá, conheçam as empresas, conheçam as associações, converse com o Lourenço, converse com o Rafa, que é muito network ali naquele espaço ali que vai rolar nos dias 4 e 5 de maio. Recado dado, tamo junto, obrigado mais uma vez e boa noite a todos aí que nos acompanharam hoje. Um grande abraço. Valeu! Boa noite, Valeu, pessoal. pessoal.